Mas a gente vai falar da história das últimas décadas, da história que é posterior ao Concílio Vaticano II. O Frei Clodovis Boff, irmão do outro ex-frei mais famoso, né, que é o irmão dele, o Leonardo, é um dos fundadores da Teologia da Libertação. O Frei Clodovis Boff, ele escreveu recentemente um livro chamado Teologia da Libertação e a Crise da Igreja. É muito interessante o livro, né? O Frei Clodovis sempre foi um teólogo competente, ele é também um teórico da teologia da libertação, mas ele sempre falou de outros temas. Eu tenho um livro dele de escatologia, que é bastante correto. Eu tenho também um livro de apologética muito interessante sobre o sentido. E, recentemente, ele se converteu da teologia da libertação, ainda que guardando algum tipo de respeito por determinados aspectos dessa teologia, mas criticando-a duramente quanto aos aspectos que são evidentemente muito negativos, né? Então, quando no início desse livro ele fala que o declínio da Igreja Católica na Europa e na América Latina é algo muito evidente, né? Ao longo das últimas décadas. A perda do número de fiéis, a perda da incidência cultural da Igreja, né? E ele vai dizer que esse declínio é um declínio da fé, é um declínio da evangelização, né? A Igreja perde fiéis porque deixa de evangelizar. A Igreja deixa de evangelizar porque a fé está enfraquecida. Se a fé está enfraquecida, você não tem o desejo de comunicá-la. Se você não tem uma fé robusta, lúcida e robusta, você não tem o desejo de comunicá-la. O Frei Clodovis Boff vai dizer que, no Brasil, a campanha da fraternidade é um exemplo muito claro, muito evidente desse declínio, né? Declínio cuja razão, o motivo principal é o deslocamento do centro da Igreja de Deus para o mundo. A Igreja deixa de se preocupar prioritariamente com o seu Senhor e com a fé e com a evangelização e passa a se preocupar com o mundo, com as questões sociais, com os pobres, né? Eu vou citar o que ele fala da campanha da fraternidade, que é muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, no seu livro já citado, A Crise da Igreja Católica e a Teologia da Libertação. O que acontece aí na campanha da fraternidade é a superposição de uma preocupação social específica sobre uma longa e consistente tradição litúrgico-espiritual, a Quaresma. É de se perguntar se tal superposição não levou, com o tempo e a força de insistir na conversão social, a deprimir e quase sufocar a riqueza do ciclo litúrgico mais importante do ano. Se a conversão social não tomou a dianteira sobre a conversão espiritual. A pergunta é, em suma, se a campanha da fraternidade, tal como é levada, não agravou o fiéis sociocêntrico de nossa Igreja em prejuízo de seu essencial movimento teocêntrico. São palavras textuais do Frei Clodovis, muito lúcidas as palavras dele, muito corretas. A campanha da fraternidade da CNBB quase sempre expressa essa visão sociocêntrica que é derivada da teologia da libertação, né? E a teologia da libertação é um exemplo muito claro desse deslocamento do centro da Igreja, do seu Senhor, da sua fé, para a realidade do mundo, para as questões sociais. E é que não é muito difícil, assim, fazer uma leitura uma interpretação do Evangelho que favoreça, digamos assim, esse cuidado com os pobres. Efetivamente, o cuidado com os pobres faz parte da missão da Igreja Católica. Não é, digamos assim, algo supérfluo, algo meramente acidental.
A questão é que não o cuidado dos pobres não é realmente a missão prioritária da igreja. A missão prioritária da igreja é evangelizar os pobres, os ricos, a classe média, quem quer que seja, todas as criaturas, como disse nosso Senhor. Né? E efetivamente, se a situação humana, socioeconômica da pessoa é muito grave, é muito miserável, a igreja, a própria caridade, obriga o cristão, o católico, a também oferecer uma ajuda material, uma ajuda temporal. Evidentemente, a caridade social é parte integrante da missão. Em muitos casos, no nosso país, por exemplo, e na América Latina, a situação de pobreza ou de miséria é grave. Mas o problema não é o cuidado dos pobres. O problema é colocar o cuidado dos pobres como prioridade acima do zelo pelas almas. O cuidado temporal pelos pobres acima do zelo pelas almas. Na Semana Santa, a gente sempre lê, eu não me lembro qual o dia da semana, a gente sempre lê aquela cena do Evangelho de São João, da unção em Betânia, e vocês se recordam o que o apóstolo traidor diz, né? Esse perfume é muito caro, isso poderia ser utilizado para os pobres, né? Eu costumo dizer, provavelmente outras pessoas já o disseram, que Judas cabe muito bem como padroeiro da teologia da libertação materialista, né? Sim, porque essa subversão da fé de Judas que é a subversão da teologia da libertação de índole materialista, de índole marxista, de índole socialista. Né? É colocar o cuidado material com os pobres acima do zelo espiritual pelas almas. Um zelo espiritual, repito, que não deixa de lado o cuidado temporal com o corpo, as obras de misericórdia corporais, uma preocupação pela caridade social, né? Evidentemente. Todos nós conhecemos a história da igreja, nem que seja por alto, e sabemos que foi a igreja que iniciou uma grande, por assim dizer, entre aspas, revolução social no mundo, né? Fundando hospitais, fundando escolas, fundando asilos, fundando uma série de instrumentos sociais de cuidado das pessoas. Né? A igreja sempre cuidou das pessoas, sempre. Sempre cuidou das suas almas e dos seus corpos. Né? A igreja nunca foi uma, digamos, auxiliar dos poderosos, né? A igreja sempre teve entre os seus focos principais o cuidado das pessoas, o cuidado dos pobres, o zelo, né? pelo bem-estar temporal também das pessoas às quais ela dirige a mensagem da Boa Nova de Nosso Senhor Jesus Cristo. O problema, portanto, não é cuidar dos pobres, o problema é subverter a ordem e fazer do cuidado das coisas temporais a prioridade da igreja. Como que a igreja chegou a fazer desse cuidado temporal? Né? A igreja no Brasil, a igreja na América Latina, né? A teologia liberal na Europa e a teologia da libertação no nosso continente latino-americano. Como que a igreja chegou a esse estado de coisas? O Frei Clodovis Boff estuda isso e eu vou citar o que ele diz, porque me parece muito acertado. A igreja declina porque declina a evangelização, e declina a evangelização porque declina a fé. Analistas sociais diriam, diante do fato do declínio da igreja, que a igreja decai ou a igreja fica para trás por conta das suas estruturas retrógradas, das estruturas eclesiásticas ultrapassadas, ou então por conta da secularização, do grande avanço da secularização, e a igreja não compreende mais o mundo, e a igreja precisa ficar a par desses avanços e tal. Mas para a teologia, para o teólogo, né, o determinante é sempre a fé. O determinante tem de ser sempre a fé.
né? Como diz São João na sua primeira epístola, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, nós só podemos cuidar do mundo, das pessoas, da situação socioeconômica, cultural, política, se nós cuidarmos do espírito, se nós evangelizarmos, se a igreja tem o cuidado de levar a palavra de Deus e de convidar as pessoas à conversão. É impressionante, mas parece que é preciso que um homem que passou pela teologia da libertação, que pregou justamente o contrário disso, venha e diga algo tão óbvio. Mas a coisa é óbvia. Quer dizer, a igreja declina porque declina a evangelização porque declina a fé. Quando a igreja não é evidentemente a esposa de Cristo, não é evidentemente aqui o corpo místico de Cristo, mas é uma parte da hierarquia, uma parte dos teólogos, né? Uma parte dos leigos, uma parte dos religiosos, uma parte considerável de desses estratos da igreja. Quando a igreja se dedica ao bem temporal mais do que ao bem espiritual, quando a igreja se dedica mais às questões sociais do que às questões existenciais, quando a igreja quer cuidar mais dos problemas socioeconômicos do ser humano do que dos seus problemas existenciais, ela vai certamente perder espaço, porque os sociólogos, os historiadores, os cientistas políticos, os economistas, os administradores, todas essas pessoas sabem muito mais do mundo do que a igreja. E se a igreja quiser seguir por essa via, ela certamente vai ficar para trás, ela certamente não vai ter nada para dizer. Alguns documentos que a gente lê hoje da igreja são bem pobres, bem tristes, querem falar de coisas de sustentabilidade, querem falar de ecologia, querem falar de uma série de assuntos que são muito, muito temporais, mas falam de uma maneira chata, de uma maneira sem conhecimento de causa, de um modo que não é atrativo, são documentos enfadonhos, enormes e que não dizem nada, que não tocam o coração. Enquanto que a evangelização transforma o coração e é aquilo que permite que um coração transformado possa se dedicar efetivamente ao cuidado das pessoas, ao cuidado da criação, porque a ecologia é um tema sério, é um tema importante, mas quando a gente coloca o temporal na frente do espiritual, a gente coloca o carro na frente do boi, né? Assim, então, é a evangelização a principal missão da igreja. A promoção humana vem em seguida, né? Como uma consequência da caridade do evangelho, mas não é o motivo principal da existência da igreja. Não foi para isso que Nosso Senhor enviou a igreja. A igreja é enviada com uma missão de evangelizar, de converter as pessoas à boa nova de Nosso Senhor Jesus Cristo, de anunciar a redenção da cruz, de batizar, de fazer com que as pessoas participem dos sacramentos, de conformar as pessoas humanas à vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. E quando essa ideia, digamos, fica para trás, e quando a ideia de que a dignidade humana ontológica anunciar a dignidade humana ontológica já seria suficiente como a missão da igreja, há uma grande subversão, há uma grande se perde o sentido das coisas. A igreja, diz ainda o Frei Clodovis, ela é perita no sentido da existência. Ela não é perita em ciência, não é perita em técnica. Ela é perita no sentido da existência, no sentido da vida, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. A vida eterna, né? Então, e para ainda o Frei Clodovis Boff, um dos motivos teológicos que mais apoiam a teologia da libertação, essa inversão que coloca o social na frente do espiritual, um dos principais apoios teológicos é a tese do cristianismo anônimo do padre jesuíta Karl Rahner. Né? Karl Rahner é um teólogo bastante conhecido, um teólogo que foi perito no Concílio Vaticano II e que depois foi se afastando cada vez mais da ortodoxia. A sua tese do cristianismo anônimo
é uma tese que diz que, fundamentalmente, que em todas as religiões Cristo está presente. Tá? Existem duas versões, digamos assim, do inclusivismo conciliar, do inclusivismo do Concílio Vaticano II. Uma é a versão progressista do Karl Rahner e outra é a versão conservadora do de Lubac e do Danielu e do von Balthasar. Tá? O inclusivismo do Rahner é o inclusivismo da presença de Cristo nas outras religiões. É como se Cristo já estivesse presente em todas as religiões e a missão da igreja seria mais ou menos a de anunciar isto. Vocês já estão no caminho da salvação. No limite, todos os homens têm a presença de Deus já para Karl Rahner, ok? Ele defende uma tese da revelação transcendental, que é distinta da revelação cristã histórica. A revelação transcendental todo homem a teria, toda pessoa humana a teria. A autocomunicação de Deus na linguagem lá técnica dele. E também a ideia do existencial sobrenatural, que é uma espécie de graça, que não seria ainda a graça santificante, mas seria uma espécie de graça que sempre acompanha todos os seres humanos também, desde que eles nascem, não como um elemento constitutivo da natureza. Rahner toma esse cuidado para não sobrenaturalizar automaticamente a natureza, mas é um elemento que seria um existencial na linguagem dele, algo que acompanha a existência do ser humano sempre e que sempre orienta a pessoa humana a Deus. Até no inferno, diz ele. Aí você se pergunta, mas como raios uma pessoa que está sempre orientada a Deus pode se perder? Não tem como. Não tem como. Se uma pessoa sempre está orientada a Deus em qualquer situação, não existe não pode existir então um pecado mortal pelo qual a pessoa poderia morrer longe de Deus, afastada eternamente do bem sobrenatural e da vida eterna. Não haveria como. Você pode até dizer que sim, mas aí você está falando logicamente algo que, linguisticamente algo que conceitualmente não bate. Não bate, não tem como. É o mesmo que dizer que o ser humano tem uma dignidade infinita. Isso se pode dizer de um modo até relativamente correto, mas geralmente isso está atrelado à ideia de que o ser humano jamais perde, digamos assim, o chamado de Deus. Porque o que é que dá dignidade ao ser humano? A própria dignidade ontológica, a dignidade do ser, da natureza humana, é o ser feito à imagem de Deus, certo? E ele é feito à imagem de Deus com uma alma espiritual, uma inteligência espiritual e uma vontade livre. O homem então, a sua natureza como diziam os escolásticos medievais, os escolásticos medievais ou os escolásticos da segunda escolástica, uma potência obediencial. O homem é uma potência obediencial. A sua natureza é aberta à revelação e à graça. Mas a sua natureza dessa forma, apenas relativamente infinita, né? Não é a infinitude absoluta de Deus. E a dignidade da pessoa humana, a dignidade ontológica, que é a sua própria natureza de alma, de possuir uma alma espiritual e de, portanto, possuir, ser chamada a poder participar da vida eterna, essa dignidade, embora ela seja, ao coincidir com a própria natureza do ser humano, ela não seja digamos assim, ela não acaba com o pecado mortal, ela se frustra se, no final das contas, a dignidade moral do ser humano, que é aquela pela qual ele responde efetivamente ou nega efetivamente o seu chamado, a sua dignidade ontológica, se essa dignidade moral se perde pelo pecado mortal, por um pecado mortal irredimido, pela reprovação, digamos assim, se essa dignidade moral for malograda, a dignidade ontológica se frustra, né? Então, a dignidade humana ontológica, por si só, não pode ser, digamos assim, um tema absoluto para a igreja. O bem do ser humano sempre está referido a Deus.